um gole, uma reflexão. Gente, pega o seu café, seu chá, sua água, seu refrigerante, sua coquinha ou, se você for maior de 18 anos, uma tacinha de vinho para me fazer companhia. Porque hoje eu quero compartilhar uma reflexão que mexeu muito comigo e é belíssima. Traz um conhecimento para vocês. Mais uma reflexão, um gole. Talvez ela faça você refletir também, como me fez refletir. Recentemente eu li um livro chamado A Biografia. A Biografia Humana de Laura Gutman. Inclusive, se você gosta de autoconhecimento, eu recomendo muito essa leitura. Belíssima essa leitura. E é uma das coisas que mais me chamou a atenção neste livro. Foi uma ideia muito simples, mas muito profunda. A ideia de que nós não podemos, gente, entender quem somos hoje sem olhar para a nossa própria história, né? Lá no comecinho, tá? Muitas vezes a gente tenta mudar comportamentos, né? A gente tenta mudar comportamentos, né? E tenta, às vezes, mudar hábitos, tá certo isso? Hábitos, né? Tenta mudar relacionamentos. Acho que tá fazendo efeito esse vinho aqui. Tenta entender por que sofre tanto em determinadas situações, né? Porque acontece. Mas raramente paramos para olhar de onde tudo isso veio. E aí que começa. Tudo isso. E aí eu comecei a pensar quantas coisas que eu faço hoje nasceram de experiências, né? Experiências que vivi lá atrás. Quantas? Muitas, não é? Quantos medos que eu já tive na minha vida, né? Quantos inseguranças? Várias. Nossa, eu vou contar pra você aqui, ó. Eu faço um pergaminho, assim, eu jogo. Quantas crenças limitantes que a gente tem também, né? Que deixa nós presos naquela caixinha, sabe? Quantas vezes eu me achei incapaz de algumas coisas, simplesmente porque um dia alguém me disse que eu era, né? Que me fez acreditar nisso, sem que fosse verdade, né? Então a Laura Gutman, ela fala muito sobre a importância de olhar para a nossa história emocional, né? Não para viver presa ao passado, não é isso. Mas para compreender o presente, o hoje, né? O agora. Porque quando a gente entende a nossa história, quando a gente entende a história de verdade, profundamente, né? Algumas peças, ela começa a se encaixar uma na outra, né? A gente começa a perceber padrões, que a gente não percebia antes. Começa a entender por que certas situações nos afetam tanto emocionalmente, né? Por que repetimos alguns comportamentos, né? Que sempre tá repetindo, né? Fala, fora, tá repetindo. Porque algumas dores insistem em voltar. E tem isso. Ainda tem dores que ainda quer voltar, né? Isso me fez pensar em uma coisa. Todo mundo tem uma biografia. Todo mundo tem. Inclusive você que tá me assistindo. Todo mundo tem uma história, né? Por trás. Mas nem todo mundo conhece a própria história. Essa é a diferença, né? Não conhece ela profundamente, como deveria conhecer. Às vezes passamos a vida inteira tentando mudar os resultados sem entender as causas. E talvez o autoconhecimento, ele começa justamente aí, né?
quando temos a coragem de olhar para nós mesmos, mas profundamente olhar, né? Quando paramos de fugir da nossa história, né? Quando começamos a fazer perguntas difíceis, né? Para a gente mesmo. Quem sou eu? É a perguntinha clichê que toda pessoa já se fez na vida. Eu já me fiz várias vezes. E quando eu aprendi sobre mim, ao longo da vida, né? O que realmente é meu. Eu aprendi o que realmente é meu. O que eu construí. E o que é apenas... Ou aquelas coisas que eu só apenas absorvi dos outros, né? Hoje eu sei separar, né? Porque muitas vezes carregamos ideias, medos, crenças que nem sequer nasceram em nós. Não é nossa, mas tá aqui, porque me falaram, porque é assim, porque é assado. E aí seguimos vivendo como se fosse nossas, né? E não é nossas, né? Por isso, essa reflexão, ela me marcou tanto, de verdade. Ela me marcou de verdade. Eu tenho certeza que vocês, quando lê esse livro, ou ouvindo eu falar, vão marcar, quando vocês relembrar, né? Porque eu lembro que conhecer a nossa história não é ficar preso ao passado, tá? Você vai conhecer, mas você não vai ficar lá, viu, gente? Você sai de lá, pelo amor de Deus. É entender o caminho que nos trouxe até aqui, né? Talvez a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje seja: você realmente conhece a sua própria história? Vocês conhecem a própria história de vocês? Ou conhece apenas a versão daquela que você se acostumou a contar para si mesmo? Porque tem essa, né? Deixa né? Pense nisso. Se essa reflexão faz sentido para vocês, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, né, gente? Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir. Não se esqueça de curtir e me contar aqui nos comentários, o que você achou. Porque eu adoro ler a opinião de vocês, de verdade. Amo ler a opinião de vocês, é muito importante para mim. E se você gostou desse assunto sobre o autoconhecimento, sobre saber sobre a sua biografia, né? Comportamento humano, né? Relacionamentos, histórias e reflexões, não esqueça de me seguir aqui, gente. Aperta o botãozinho lá na minha fotinha, lá, ó, me segue na plataforma. E também me segue na plataforma vermelhinha. Se inscreva lá no meu canal também, que também tá cheio de coisas legais. E é isso, gente. Uma reflexão e um gole. Um beijo pra vocês, tenham um ótimo dia. E até a próxima história. Fui!